Olá, bem-vindos de volta, Volpe aqui, e hoje simetria molecular. Boa aula! A simetria molecular ela é um tópico bastante complexo e longo, extenso. Então a gente poderia ter uma disciplina inteira sobre ela. O que a gente tem foco nessa parte é justamente a atribuição de estruturas moleculares em seus determinados grupos pontuais de acordo com um certo conjunto de elementos de simetria. Então é essa parte aqui que a gente vai ver principalmente nessa disciplina e nesse módulo. E aqui, só para contar a história, eu escrevi um fluxograma para a gente saber por que a gente estuda esses aspectos de simetria e o que a gente ganha com isso, certo? Então, a partir da determinação do grupo pontual de uma molécula ou de uma estrutura, eu consigo identificar a tabela de caracteres desse respectivo grupo pontual. Essa tabela me fornece informações sobre, por exemplo, simetria dos orbitais e também informações espectroscópicas com relação a vibrações ativas no infravermelho e Raman, por exemplo. Então a gente consegue fazer esse tipo de previsão também. Essas informações de orbitais a partir da tabela de caracteres, elas permitem a gente executar as combinações de simetria adequada para dar origem aos diagramas de orbitais moleculares similares aos que a gente tem trabalhado, só que aqui de moléculas mais complexas. Então, o que esperar dessa parte aqui em termos de conteúdos? Nós vamos ver fundamentos, definições, elementos de simetria logo de início, começar a identificar elementos de simetria a partir de desde objetos até, logicamente, moléculas, íons, operações de simetria, grupos pontuais de simetria, representações de operações de simetria a gente não vai ver agora, e aplicações eu vou citar somente quiralidade e polaridade. Então a gente vai ficar com essa parte de aplicar em ligação química e espectroscopia, por exemplo, para a inorgânica 2. E o que esse conteúdo demanda? Eu fiz um slide dedicado a isso, para a gente verificar aqui algumas condições e, obviamente, algumas coisas que estão apagadas aqui é porque a gente não vai ver de imediato, como eu falei. Então a gente vai precisar da nossa visão espacial acurada, a gente já tem essa capacidade de enxergar espacialmente, mas a gente vai ter que, de fato, tirar as coisas do papel para ver o que acontece em termos de elementos e operações de simetria. Ter o domínio sobre estruturas moleculares, então tudo que a gente viu sobre ligação química para dar origem às estruturas eletrônicas e, consequentemente, a arranjos eletrônicos e geometria, vem à tona nessa parte. Domínio sobre fundamentos de teorias de ligação química, isso também está atrelado, obviamente, a esse item anterior, e fundamentos de álgebra linear é justamente para a gente fazer as representações de operações de simetria matricialmente, só que a gente não vai apresentar matrizes nesse curso aqui também. Aqui eu estou te dando um alerta sobre essa parte do curso, né? Então se você dá uma pausa aí para ler sobre o que se tratam esses avisos aqui, mas de qualquer forma eu estou colocando que o tema simetria molecular é um tema muito poderoso em química, é um daqueles que a gente estuda e parece que fica mais forte, certo? Então, muita atenção nessa parte aqui, muita dedicação também. E além de todos esses benefícios, eu coloquei por último aqui, promover seu sucesso na próxima inorgânica, ou nas próximas inorgânicas, né, que são as inorgânicas 2 e 3. É isso aí. Então, o que é simetria? Eu vou mostrar uma sequência de imagens para trazer esse conceito mais dentro da nossa realidade e também vou dar inclusive a definição dos dicionários com relação à simetria. Mas a gente tem um interesse particular sobre a definição em química, então vamos ver toda essa parte agora nessa pequena introdução. Antes de definir, eu vou utilizar então essas imagens. Essa imagem aqui traz algum tipo de simetria? Não importa a definição que você tem em mente. Usa o que você conhece, o senso dessa palavra. Essa imagem aqui traz algum detalhe que remete à simetria? E essa aqui?
esses cristais de gelo aqui, né? São formas naturais, né? Isso aqui não são objetos confeccionados, tá? Eles remetem ao aspecto da simetria, a um item simétrico. Essa cidade aqui, ó, tem simetria nessa imagem aqui de Brasília. Taj Mahal. Tá enxergando simetria por aí? Aos lugares que você passa férias de julho. Aqui você tem um lustre com a foto do teto, né, de um palácio. E aqui sim o salão. Aqui você tem o mesmo lustre. Tem aspectos de simetria nessas imagens? E com relação a essa aqui, por exemplo, tem alguma coisa diferente que chama a atenção da gente com essa mesma abordagem com relação à simetria? E esse tapete aqui você compraria? O que você percebe aqui? Tá tentando fazer alguma coisa com ele para tentar identificar onde que ele chama a atenção da gente? Aqui também? Pois é. Então você tem a definição aqui de simetria, segundo 2 dicionários da língua portuguesa, e o que eu coloquei a definição do ponto de vista químico, né? Eu vou direto a ela. Então, uma espécie química possui simetria se pudermos realizar uma mudança espacial na espécie, de modo que, após essa mudança, o resultado seja indistinguível. Vou explicar melhor como que isso funciona, mas se você for comparar essas informações aqui das outras definições, você vai ver que essas mudanças, que elas são realizadas através da identificação de elementos de simetria e através de operações de simetria, já estão lançadas aqui, né, através de algumas palavras, como plano, centro, eixo, certo? Tanto do Wise quanto do Aurélio. Muito bem. Então, uma operação de simetria é a operação na qual um objeto, para nós, na maioria das vezes, uma molécula, um íon, permanece em uma posição indistinguível da original. Como que eu vou proceder essa operação? Através de um elemento de simetria. Então, vai começar a aparecer aqui OS para operação de simetria, ES para elementos de simetria. O que são esses elementos? Ferramentas geométricas que permitem realizar as operações de simetria em um objeto, na nossa molécula. E que ferramentas são essas? Como já mostrado na definição anteriormente, a gente tem os elementos de simetria como sendo pontos, eixos, planos. Aqui eu menciono uma diferença importante entre simetria pontual, já que a gente vai estudar a classificação das moléculas em seu respectivo grupo pontual, da simetria espacial, que é estudada, por exemplo, na parte de cristais, no estado sólido. Tá? Então, nesse conteúdo, a gente vai se restringir ao estudo da simetria pontual. E as operações que vão aparecer são classificadas em operações próprias e impróprias. Isso, por enquanto, não é importante distinguir isso dentro da nossa discussão. Como eu mencionei, essa parte tem um caráter bem prático, então eu vou ser bem rápido na minha descrição. A gente começa investigando a ferramenta do eixo de rotação CN, né? O N é a ordem do eixo. Então, a rotação vai ser correspondente a 2π sobre N, 360 sobre N. Então, quando N é igual a 2, por exemplo, você vai dar um giro de 180 graus? Exato. Eu já estou apresentando uma estrutura aqui, que você sabe muito bem a qual se parece, e estou observando que nessa estrutura existe sim esse eixo C2, por exemplo, um CN de ordem 2. Eu percebo que quando eu opero esse eixo, então eu faço o giro de 180, eu tenho uma marcação aqui no ligante, em um dos ligantes, e quando eu faço essa operação, eu chego numa situação em que essa marcação mudou aqui para o outro lado, conforme esse giro. No entanto, como são
átomos idênticos, eu não sei se foi feita ou não alguma alteração na estrutura segundo essa operação, esse eixo. Ela é indistinguível da anterior? É sim. Então é uma operação de simetria válida, é um eixo de simetria válido para essa estrutura, eixo C2. Qual que seria um eixo, por exemplo, de ordem 3? Né? Ou em que tipo de estrutura ele estaria? Provavelmente, se a ordem é 3, 2π sobre n, eu vou ter rotações de 120 graus para realizar na minha estrutura e identificar que ela permanece numa situação indistinguível da anterior. Então, se você acompanhar as marcações aqui, ó, eu fiz a primeira rotação C3, ela permaneceu indistinguível, e eu tive chance de fazer uma segunda rotação C3 que permaneceu indistinguível. Essa operação foi mostrada aqui com um índice sobrescrito igual a 2, ou seja, em que da primeira para a terceira estrutura eu operei o C3 duas vezes. Então eu vou ter eixos de ordem 3, 4, 5, 6, etc. Aqui eu estou estabelecendo algumas convenções sobre os sistemas de coordenadas e eixos que são importantes para a gente analisar uma estrutura, em termos da sua simetria. Então, colocar a origem do sistema de coordenadas no centro de gravidade da molécula. O eixo Z é sempre considerado como eixo vertical, como mostrado aqui nessa figura e nesse sistema de coordenadas ao lado. Regras para atribuição, né? Se há apenas um eixo rotacional, esse será o eixo Z. Se houver vários eixos rotacionais, a gente vai ver exemplos sobre isso, o de maior ordem será o eixo Z, o eixo vertical. Esse é chamado de eixo principal. Se houver mais de um eixo de maior ordem, o eixo Z será aquele que passar pelo maior número de átomos. Então aqui, por exemplo, a figura mostra 3 eixos C2 para a estrutura do etileno. Você pode operar qualquer um desses eixos C2, que significa um giro de 180 graus, e você vai ver que em qualquer uma dessas direções você leva a estrutura para uma configuração indistinguível da inicial. São 3 eixos válidos? Exatamente. O fato é que está sendo estabelecido aqui nesse sistema de convenções que, se houver mais de um eixo de maior ordem, que no caso desse exemplo é o próprio C2, o eixo Z vai ser aquele que passar pelo maior número de átomos. Então eu percebo que esse eixo vertical aqui, ele passa por 2 átomos de carbono. Os outros 2 eixos, eles estão passando através da ligação entre os carbonos. Então esse eixo vertical aqui é o nosso eixo Z, é o nosso eixo principal. Então nosso próximo elemento de simetria, ou nossos próximos, são planos especulares. O plano especular tem um comportamento bem característico que a gente já conhece, que é a reflexão, por exemplo, através de um espelho que eu estou mostrando nessa imagem. Esse plano ele vai funcionar exatamente dessa forma. Então, eu estou olhando essa estrutura aqui, octaédrica, com seu sistema de coordenadas você está vendo sobre cada um dos átomos, por exemplo, nessas posições, inclusive na origem. Quando eu faço uma operação de reflexão segundo o plano que está apontado aqui, que seria a direção XZ, quem é a direção XZ? É o plano que entra na tela, que corta a tela, não é o plano da tela, certo? O plano da nossa tela no momento, segundo esse sistema de coordenadas, é o YZ. Então, quando eu faço essa reflexão, eu vou ver que todo mundo que está perpendicular a XZ vai mudar de coordenada. Quem está no mesmo plano XZ permanece como está, é isso que a gente vê em termos do resultado do lado direito dessa figura, ou seja, as coordenadas XZ permaneceram exatamente como estavam, mas quem estava apontando e estava perpendicular a esse plano XZ, agora mudou de posição. Por exemplo, esse vetor aqui, apontando aqui no ligante 3 para cá, agora ele aponta para cá e perceba que foi refletido lá para outra posição, ou seja, o ligante 3 ele foi refletido com o ligante 1, certo? Aqueles átomos que não mudam de posição, como 5 e 6 e 2 e 4, por exemplo, sofrem alterações também com relação a essa coordenada, e isso é importante.
certo? Vai ser importante para a gente trabalhar no futuro com a simetria e ligação química. Então, você percebe que, por exemplo, aqui, a coordenada Y do átomo 6, ou do ligante 6, foi refletida no plano, ela aponta para o outro lado aqui. Isso acontece com as coordenadas Y de todos os outros ligantes. Então, para os planos de reflexão sigma, eu vou ter a possibilidade de fazer algum tipo de distinção entre eles. Então, vão aparecer eventualmente os subíndices V para vertical, H para horizontal e D para diedral. A gente vai fazer essas definições na sequência. Aqui está aparecendo a estrutura da molécula de água, a gente pode dizer isso. E eu não estou perguntando, eu já estou mostrando que eu identifico dois planos sigma na molécula de água, ou seja, eu tenho um plano que corta o átomo de oxigênio, que é esse primeiro aqui em cima, e ele é um plano considerado vertical por enquanto. Eu vou ver por que ele é um plano vertical. E eu tenho um segundo plano, sigma' aqui embaixo, que é o plano que contém a molécula, é o plano dos átomos da molécula, que cortaria todos os átomos ao meio aqui. Então aqui, por exemplo, vai haver inversão de coordenada somente. Você vê que a posição da molécula, ó, por exemplo, o ligante marcado, ele não muda de posição lá para o outro lado, ele não se inverte como no caso anterior, certo? Perceba então a diferença entre esses dois planos sigma V. E por que V? V porque são verticais ao eixo principal dessa estrutura. O eixo principal foi visto lá na primeira imagem com relação aos eixos de rotação. Então aqui você tem um eixo, vai me desculpar a minha letra aqui, mas é um eixo de ordem 2, tem um C2, certo? Então esse plano, os dois, na verdade, são verticais a esse eixo C2, ao eixo principal. Por isso que ele leva o subíndice V nesse caso. Então a molécula de água, a gente já está vendo que além do C2 apresenta dois planos sigma V. Por enquanto, nós não vamos trabalhar situações com animação em sites ou aplicativos. A gente vai fazer isso na parte ao vivo. E eu estou usando também figuras boas, mas estou usando figuras que não são tão boas para a gente visualizar em termos de perspectiva, de análise no espaço tridimensional. Esse é um exemplo de fluorometano. Eu tenho aqui a identificação dos mesmos elementos de simetria, veja só, da molécula de água. Eu tenho um eixo C2, então verifiquem, façam a operação C2 nessa molécula, verifiquem se de fato esse é um eixo válido para a estrutura. Eu tenho um plano sigma V aqui, que é o plano da tela, certo? Que contém, por exemplo, os dois átomos de hidrogênio e o átomo de carbono, e tem o plano sigma V', que é o plano que corta a tela, entrando, por exemplo, perpendicular à tela. Esse plano contém os dois átomos de flúor com o carbono, ou as duas ligações CF, certo? Você percebe que esses planos são perpendiculares, né? Essa perspectiva pode confundir um pouco a gente. Esses planos são perpendiculares, assim como os observados no exemplo da estrutura da água anteriormente. Então são também planos sigma V. Você está vendo aqui, já estavam marcados, mas a gente confirmou isso através da observação que eles são verticais ao eixo principal. Nessa estrutura, que já é antiga para a gente em termos de geometria, arranjo eletrônico, né, o BF3, a gente tem planos de diferentes naturezas, ou seja, temos planos V e planos H. Vamos tentar distinguir esses dois dessa vez, certo? Eu estou vendo aqui, primeiramente, os planos V que a gente já estava acostumado, que são planos verticais, que são planos que cortam a tela aqui, né? Eu tenho sigma V, sigma V', sigma V, duas linhas. São planos que vão passar em cima das ligações BF, vocês estão reparando isso, certo? No segundo momento, eu vejo esse plano designado de H. Bom, para quem está ligado, você já viu que essa molécula tem um eixo principal, um eixo de ordem 3, que passa aqui, entrando na tela, e que tem
um giro de 120 graus, conforme essas ligações. Se eu fizer essa operação C3, eu vou levar a uma situação indistinguível da inicial? Pois é. Então, esse plano H, que está demarcado aqui, que é perpendicular ao eixo principal, é que leva a designação de plano horizontal. Então, o σH ele fica sempre perpendicular ao eixo principal. Então, analisando ainda os planos, a gente vê que a qualidade das figuras acaba sendo bastante importante nas nossas observações e nas decisões sobre os elementos de simetria presentes. Aqui a gente tem um anel aromático com 4 grupos metila e um grupo amino, certo? E a gente vê que essa estrutura ela não é absolutamente planar, certo? Você tem uma região aqui no ambiente eletrônico do nitrogênio que tem um arranjo eletrônico provavelmente não sp2, mas sp3, porque esses ligantes aqui estão fora do plano do anel, por exemplo. Exato. E eu vejo que o único elemento de simetria possível para essa estrutura, eu posso tentar outros, mas o único possível aqui, por enquanto, vai ser esse sigma, que não traz nenhum dos subíndices aqui. E por que não? Porque, nesse caso, eu não tenho eixo rotacional para definir a direção vertical ou perpendicular. Então, perde o sentido eu ter que identificar esse plano. Ele é o único, então ele pode ser chamado somente de sigma. Todo mundo enxergou que esse plano corta esse anel ao meio? Fica metade dele aqui para frente, com uma das ligações NH para frente, e metade dele lá para trás, com uma outra ligação NH lá atrás. Essa estrutura já traz uma situação bem poluída em termos de definição de elementos. O ideal seria a gente fazer o passo a passo dessas observações. Mas nós estamos aqui falando de planos e eu quero exemplificar através dessa estrutura o plano diedral, que ainda não apareceu. A estrutura que você está vendo pode ser correspondente ao tetrafluoreto de xenônio, Xf4. Isso, é uma estrutura quadrado planar. E aqui eu tenho o eixo de rotação, você está vendo já uma simbologia, né, para mostrar que esse eixo de rotação C4, ordem 4 fica 2π sobre n, que é igual a 4. A rotação então é de 90 graus. Exato. Aqui eu tenho uma rotação de 90, que leva a minha estrutura a uma situação indistinguível. Eu tenho um plano azul aqui chamado de σH, que é perpendicular ao eixo que entra na tela, esse eixo C4 aqui. Então, esse sigma azul, ele é o σH. Depois eu tenho o σV, e um só está sendo mostrado aqui, para não poluir mais ainda essa figura, que atravessa as ligações aqui F, xenônio F, e que são verticais ao eixo principal. Você está vendo também eixo C2, né? Você está vendo o eixo C2 aqui, C2 linha, e C2 duas linhas, certo? Esse C2 linha, por exemplo, ele também está presente nessa direção aqui, junto com esse σV, certo? E, pela definição do plano diedral, eu percebo que esse plano bissecta dois C2 perpendiculares ao eixo principal. C2 aqui, eles são perpendiculares ao eixo C4, que é o principal, e esse plano corta exatamente ao meio o ângulo de 90 aqui que eu tenho entre esses eixos C2. Esse, em verde, é o plano σD diedral, que também é um plano vertical, você está vendo. O próximo elemento é o centro de inversão, I. É inversão por um ponto, ok? Então, o que consiste esse elemento e como que eu represento ele numa estrutura? Você está vendo que ele é um ponto. Aqui na primeira ele nem está sendo representado. Na segunda e na terceira você vê um pontinho aqui que é exatamente o centro de inversão. O que essa operação representa é uma inversão completa entre as coordenadas x, y, z. Então, se você está em x, y, z, você vai para menos x, menos y e menos z. Exatamente.
você escolhe um ponto aqui da estrutura, ó, esse pedaço aqui. E aí, você inverte todo mundo. Você tá lá atrás, você vem para frente. Então eu estava lá atrás, eu venho para frente, eu estava na esquerda, eu venho para a direita, estou invertendo absolutamente todas as coordenadas. O que eu encontro desse lado é a mesma condição que eu tinha lá do ponto de partida? Ela é indistinguível? É. Então provavelmente eu tenho centro de simetria. Ah, mas eu estou olhando somente uma parte da estrutura? Exato. Tem que funcionar para toda a estrutura essa operação de inversão, obviamente. Então eu vou confirmar, analisando toda essa estrutura aqui, certo? Que eu tenho de fato a operação de inversão nesse complexo octaédrico. Aqui eu tenho o ponto de inversão entre os dois anéis aromáticos e eu posso fazer a inversão em qualquer ponto aqui para perceber que se eu inverter todas as coordenadas eu chego num resultado indistinguível do anterior. Tem um centro de inversão aqui. E nessa estrutura aqui, onde eu posso ter isomeria, inclusive, no caso desse isômero trans, a gente teria esse centro de inversão. Será que a gente teria no isômero cis também? Dá uma olhada aí. E eu coloquei uma outra figura, uma outra fórmula aqui para você determinar a estrutura, uma estrutura que a gente já trabalhou, e verificar também que essa estrutura, análoga a essa aqui, pelo arranjo octaédrico, né, ela vai também apresentar a operação de inversão. Aqui a gente tem um exemplo de duas operações distintas para a gente tornar bem claro, né, o que significa a inversão. É uma estrutura genérica, você está vendo 4 ligantes diferentes, certo? Aqui eu posso simbolizar, sei lá, 2 átomos de carbono. As ligações são só ilustrações, são representações, então você vai falar, mas o carbono está com 3 ligações. É só uma estrutura hipotética. Então, se eu partir dessa estrutura do meio aqui e fizer, por exemplo, a operação C2 segundo esse eixo aqui que está sendo demarcado, o resultado é esse que está embaixo. Ó. Perceba aí o que é C2. É um eixo de giro de 180 graus, certo? Nessa direção que está marcado aqui. Se eu fizer ou considerar que essa estrutura tem o ponto de inversão, o que eu precisaria fazer? Aqui eu só tenho um efeito colorido para a gente ver a operação. Então, não significa que de fato eu estou observando a inversão aqui, sendo que seriam ligantes diferentes, por exemplo, certo? Aí já eu não encontraria a mesma situação em uma coordenada e em outra. Então vamos lá. O que você tem que ver é todo mundo mudar de posição na coordenada oposta. Então, ó, fazendo a inversão aqui para cima, você tem o ligante amarelo estava aqui em cima, foi lá para baixo. O ligante vermelho estava lá em cima, foi lá para baixo. O verde estava lá embaixo, foi lá para cima. E o azul estava lá embaixo, foi lá para cima, certo? Houve uma inversão total dessas posições. Então, imaginando que agora todos esses ligantes fossem iguais e eu encontrasse uma situação indistinguível dessa original aqui do meio, então eu observaria o centro de inversão para essa estrutura. Existe um elemento que está presente em todas as estruturas e objetos que a gente analisa. É uma necessidade matemática, certo? É o elemento identidade. E, de acordo com a definição da teoria de grupo, que respalda todo esse conteúdo de simetria molecular, a gente tem a necessidade de observar a identidade sempre. Então, nunca se esqueça dela. O que é esse elemento? No que consiste essa operação? Ela consiste em não fazer nada, certo? Então, eu tenho aqui um objeto, eu fiz a operação identidade aqui e esse é o resultado. Acabou. Qual que é a operação identidade feita sobre essa fumacinha aqui, ó? Tá aqui, certo? Então, a identidade não causa problema em sua identificação, nem na sua operação, mas ela é muito importante em termos das definições da teoria de grupo. Então, nunca se esqueça que eu tenho sempre o elemento identidade presente. Ainda a gente pode observar o elemento infinito através do eixo C infinito, de ordem infinita. É um eixo de rotação em que eu posso fazer um giro qualquer, independentemente de alguma ordem n definida. Ele é um eixo infinito.
Quando que ele vai acontecer? Se eu olhar para esses dois exemplos aqui, eu vou perceber que para moléculas que têm simetria cilíndrica, ou seja, que são lineares, eu posso dizer assim, elas trazem esse eixo infinito, que atravessa a ligação, nesses dois exemplos, e eu posso girar ele em qualquer ordem que eu não altero a minha estrutura, ela se torna indistinguível sempre da inicial. Só que você vê uma característica interessante entre as estruturas A e B. Na estrutura A, eu apresento σV. Eu só tenho esses dois. Vou deixar para vocês pensarem. E na estrutura B, eu tenho um plano σH. Para eu ter um plano σH perpendicular a esse eixo de maior ordem, significa que esse ligante tem que ser igual ao outro. Ou seja, aqui eu tenho uma molécula diatômica homonuclear e aqui, obviamente, uma molécula diatômica heteronuclear. Certo? Prestem atenção a isso. Outra coisa. Existem outros eixos nessa segunda estrutura aqui também? Depois a gente fala sobre isso. E nessa imagem aqui, ó, é a Nala e a Lola, certo? Você está vendo alguma simetria entre elas? Existe algum plano, algum eixo que você pode trabalhar nessa imagem? Agora, seu critério sobre a percepção da simetria parece que mudou. Então é isso. Na próxima aula a gente confere o eixo de rotação imprópria. Muito obrigado pela presença, pela audiência e a gente se vê na próxima. Até lá!